Quando você diz que toda a classe política não presta, que não adianta, que você votar não vai resolver nada, você está legitimando exatamente aqueles que querem a destruição deste país. A política, ela é como um veículo. Ela não tem uma direção própria, a não ser a vontade de seus condutores. Quando a gente ouve dizer que um carro atropelou uma pessoa, a gente tem que dizer que está errada essa frase. Não foi o carro necessariamente que atropelou a pessoa. Foi o condutor que usou um carro como elemento de ação. E é isso que eu tenho que dizer a você que está desiludido com a política. Eu entendo o seu sentimento de frustração. Afinal de contas, o povo brasileiro amarga inúmeros, vamos dizer assim, estelionatos eleitorais. Ou seja, a enganação eleitoral. Um dia fala uma coisa e depois faz outra, completamente diferente. Essa sua indignação ela é justa. Mas quando você criminaliza todo mundo, quando você coloca todos no mesmo balde, você favorece aos maus. Aos maus é que interessa exatamente essa generalização. O próprio presidente da República, que talvez você repudie, também é que gosta desse tipo de generalização. E eles são tão canalhas que vendem a ideia de que são a nova política, de que eles são a destruição dessa política para alguma coisa nova. Na verdade, são tão sanguessugas, tanto quanto aqueles a quem eles supostamente criticam. A grande verdade é que tudo na vida tem a presença da política. Até mesmo aquele olhar sedutor é uma forma de política. A política, ela é necessária porque precisamos negociar, precisamos conversar. A velha e boa política é aquela que propõe o diálogo, o debate. E não isso que nós estamos vendo aí, essa troca de ofensas, de acusações. Quando se descamba para isso, se esquece do fundamental, que é projeto. Quando você, de repente, começa a devotar A, B ou C, colocando aquela figura política acima das vicissitudes humanas, dos defeitos, você está fazendo o que mais é prejudicial para a política. A devoção política, o fanatismo político, é a deturpação da prática política na sua mais cristalina essência. E também, é claro, esta negação à política também. O que nós precisamos fazer é começar a ter mais consciência no voto. É pensar que quando a gente vai votar, a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente faz no vaso sanitário. É pensar que se a classe política ela está ruim, é porque há a ausência dos bons. E a gente que se considera pessoas do bem, a gente que tem que começar a se policiar. E quando você justifica dizendo que se entrou para a política e entrou para roubar, que é normal que a pessoa vá roubar, você está legitimando algo que tem que ser transformado. Eu tenho que pensar, eu vou para a política e eu não vou me corromper. E para isso eu não preciso ser paladino da ética e da moral. Basta eu mesmo me vigiar, eu mesmo me cobrar e perguntar, será que vale a pena desviar aquilo que não é meu? Será que isto é o caminho para aquele que se diz cristão, por exemplo? Ou se não se diz cristão, mas se diz ético? Enfim, a transformação do meio político se dá quando a própria sociedade como um todo se conscientizar do seu papel. Porque você aí que joga papel no lixo e reclama que a cidade está suja, você perdeu a sua legitimidade perante os poderes deste país. Até mesmo perante administrações que não cuidam dessa área. O que falta para nós, como sociedade civil, é legitimidade nas nossas palavras. É parar de ficar falando
e não praticar aquilo que fala. É ser mais coerente nas nossas práticas, em última análise. O que eu tenho visto é muita gente que adora reclamar. Muito bem, reclame, é justo, é necessário. Mas reclamação sem ação é ação morta, é perda de tempo. E eu penso que o Brasil não precisa de mais perda de tempo. O Brasil precisa é de consciência, seja política, cidadã, religiosa, seja a consciência do sentimento de humanidade. Seres humanos erram, são falíveis. Pessoas honestas são falíveis. Mas a honestidade não pode ser um elemento de um artigo de luxo. A honestidade tem que ser inerente da ação minha, sua ou nossa. Enquanto não mudarmos a nossa mentalidade, não mudaremos o pensamento político deste país.